Enquanto você lê estas palavras, uma guerra silenciosa está sendo travada nas profundezas da floresta amazônica. Não se trata de soldados ou tanques, mas de algo muito mais valioso e perigoso: o controle sobre os recursos que definirão quem comandará a economia global nas próximas décadas. E o mais surpreendente, a ecologia, essa bandeira que todos nós aprendemos a respeitar, transformou-se na arma mais poderosa deste conflito. Por muito tempo, o mundo se acostumou a ver a Amazônia apenas como os pulmões do planeta, uma vasta extensão de árvores que precisava ser protegida de motosserras e incêndios. Essa visão romântica e simplista dominou o imaginário coletivo por décadas. Mas em 2026, após a realização da cúpula climática COP30 em Belém, tornou-se impossível ignorar a realidade. A agenda ecológica deixou de ser apenas uma questão ambiental, para se tornar o principal instrumento de pressão política global. O que está em jogo não é apenas a preservação de árvores ou animais exóticos, mas sim o controle sobre os recursos estratégicos mais cobiçados do século XXI. Deixem-me ser direto com vocês. A verdadeira riqueza da Amazônia não está nas copas das árvores que todos admiramos em documentários. Está escondida metros abaixo da superfície, nas profundezas do solo. E quando falo de riqueza, não estou exagerando. A região amazônica concentra aproximadamente 90% das reservas mundiais de nióbio. Para quem não está familiarizado com este metal, deixem-me explicar sua importância. O nióbio é absolutamente crítico para a produção de supercondutores, para a indústria aeroespacial e para a fabricação de motores de mísseis modernos. Não é coincidência que a OTAN e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tenham voltado sua atenção para essa região com uma intensidade nunca vista antes. Mas o nióbio é apenas o começo desta história. Sob as raízes milenares das árvores amazônicas, há vastas reservas de lítio e metais de terras raras, exatamente os materiais necessários para a chamada transição verde global. Aqui surge um paradoxo cruel e fascinante. Para salvar o planeta através de carros elétricos e energia renovável, as potências mundiais precisam ter acesso aos recursos cuja extração inevitavelmente destrói as mesmas florestas que essas tecnologias supostamente deveriam proteger. É uma contradição que ninguém gosta de mencionar nas conferências climáticas elegantes, mas que define toda a dinâmica geopolítica atual. Em 2026, a luta por esses depósitos minerais acontece no que os especialistas chamam de zona cinzenta, aquele espaço nebuloso entre o legal e o ilegal, entre o público e o privado. Sob o discurso oficial de combate aos garimpeiros ilegais, frequentemente se escondem tentativas de corporações transnacionais de se estabelecerem em áreas estratégicas. É um jogo de sombras, onde os verdadeiros interesses raramente aparecem nos comunicados oficiais. Agora, vamos falar sobre a China, porque é impossível entender a Amazônia de 2026 sem compreender o papel de Pequim nesta equação. A China está transformando metodicamente a Amazônia em sua retaguarda estratégica de recursos. Não estamos falando de uma influência casual. A China tornou-se o parceiro comercial número 1 do Brasil, investindo bilhões de dólares no desenvolvimento de infraestrutura. Estamos vendo a construção de ferrovias, portos e hidrelétricas, todas projetadas para garantir o escoamento ininterrupto de produtos agrícolas e minerais para o mercado chinês. Mas aqui está o problema, e é um problema sério. Esses investimentos criam o que os analistas chamam de armadilha da infraestrutura. Cada nova estrada construída com capital chinês inevitavelmente acelera o desmatamento. E isso, por sua vez, torna-se o pretexto perfeito para que os Estados Unidos e a Europa imponham tarifas ecológicas e sanções comerciais. Vejam a genialidade perversa deste sistema. A China investe, a floresta é desmatada, e o Ocidente usa isso como justificativa para bloquear economicamente tanto a China quanto os países da América Latina que aceitaram esses investimentos. Washington, é claro, não está assistindo passivamente ao fortalecimento chinês na região. Para os Estados Unidos, o crescente poder da China na Amazônia representa uma ameaça direta aos seus interesses estratégicos. E aqui chegamos a um dos pontos mais importantes. Em 2026, os padrões ecológicos consolidaram-se definitivamente como uma poderosa barreira utilizada pelo Ocidente para conter a expansão econômica dos países do BRICS na América Latina.
A Amazônia ficou presa entre dois gigantes: o capital chinês, sedento por recursos, e os reguladores ocidentais, usando a agenda climática para proteger seus mercados e sua influência geopolítica. Dentro do próprio Brasil, a situação está longe de ser simples ou pacífica. Há uma tensão política perigosa crescendo nos círculos de poder. Os setores conservadores e a liderança militar brasileira manifestam cada vez mais preocupação com o que percebem como uma forma velada de colonização moderna. Quando a comunidade internacional pede restrições rigorosas às atividades econômicas na região amazônica, muitos brasileiros interpretam isso como um ataque à integridade territorial e ao direito soberano do país de se desenvolver como bem entender. O presidente Lula da Silva encontra-se em uma posição extremamente delicada. Por um lado, ele tenta atrair financiamento ocidental através do Fundo Amazônia, prometendo preservação e desenvolvimento sustentável. Por outro lado, enfrenta a feroz resistência do lobby do agronegócio, um dos setores mais poderosos da economia brasileira, que exige a expansão de terras cultiváveis para atender à demanda global por alimentos. E aqui está mais uma ironia. O mundo quer que o Brasil preserve a floresta, mas ao mesmo tempo espera que o país continue sendo o celeiro do planeta, exportando soja, carne e grãos em quantidades cada vez maiores. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo, algo que afeta a própria natureza do poder estatal. O crescimento explosivo do mercado de créditos de carbono está, na prática, transferindo o controle de vastos territórios para as mãos de corporações transnacionais. Quando uma empresa estrangeira compra créditos de carbono vinculados a uma área específica da Amazônia, quem realmente controla aquela terra? O Estado brasileiro ou a corporação? Esta pergunta não tem uma resposta fácil, mas o que está claro é que o governo está sendo gradualmente empurrado para segundo plano quando se trata de decidir o destino de seus próprios recursos. Em 2026, o debate em torno da Amazônia mudou completamente de natureza. Saímos definitivamente do campo da ecologia e entramos no território da segurança nacional. E quando digo isso, não estou usando uma metáfora. Os cientistas estão emitindo alertas cada vez mais urgentes. A região está perigosamente próxima do que chamam de ponto de não retorno. Se o nível de desmatamento atingir entre 20% e 25% da área total, e atualmente já estamos em torno de 17% a 18%, será desencadeado um processo irreversível de transformação da floresta em savana seca. Deixem-me ser absolutamente claro sobre o que isso significa. Não estamos falando de uma catástrofe local, por mais terrível que isso já seria. Estamos falando de um detonador global. O colapso do ecossistema amazônico provocaria mudanças drásticas nos padrões de chuva, afetando não apenas a agricultura brasileira, mas também a dos Estados Unidos, e interrompendo cadeias de suprimento de alimentos em todo o mundo. Por isso, nos relatórios governamentais de 2026, incluindo documentos da inteligência britânica, a degradação da Amazônia é oficialmente classificada como uma ameaça à segurança nacional, capaz de provocar migrações em massa e instabilidade política em escala continental. Pensem por um momento no que isso significa em termos práticos. Se a Amazônia colapsar, não estaremos apenas perdendo biodiversidade ou aumentando emissões de carbono. Estaremos criando as condições para crises de fome, ondas de refugiados climáticos e possivelmente conflitos armados por recursos cada vez mais escassos. É por isso que governos ao redor do mundo, especialmente aqueles com capacidade militar significativa, estão tratando a Amazônia não como uma questão ambiental, mas como um problema de defesa estratégica. Enquanto os diplomatas discutiam formulações elegantes na cúpula COP30 em Belém, o mercado tomou a iniciativa. E quando o mercado age, as coisas mudam rapidamente. O volume do mercado global de créditos de carbono em 2026 aproximou-se da marca de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Leiam esse número novamente. 1 trilhão e 200 bilhões. A preservação florestal transformou-se no ativo mais lucrativo da década. Os projetos de proteção de florestas tropicais, conhecidos pela sigla REDD+, agora são avaliados pelos investidores não por considerações éticas ou sentimentos nobres sobre a natureza, mas por critérios rigorosos de qualidade e transparência de dados. É um mercado frio, calculista, onde cada árvore tem um valor monetário preciso,
e cada hectare preservado representa um retorno financeiro mensurável. Esse interesse massivo no capital verde levou à criação de novos mecanismos financeiros, como o chamado Tropical Forest Forever Facility, projetado para acumular centenas de bilhões de dólares para apoiar diretamente os países com florestas tropicais. Na superfície, parece uma ótima notícia, não é mesmo? Dinheiro fluindo para a preservação. Todos ganham. Mas vejamos o que está por trás dessa ajuda financeira. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova forma de controle. Cada árvore na Amazônia agora está digitalizada. Sistemas de satélite monitoram em tempo real qualquer mudança na cobertura florestal. Qualquer desvio das normas ecológicas é imediatamente refletido na classificação de risco do país e em seu acesso aos mercados internacionais. Em outras palavras, a soberania sobre o território está sendo gradualmente substituída por um sistema de governança tecnocrática global, onde algoritmos e imagens de satélite têm mais peso do que decisões de governos eleitos democraticamente. Isso levanta questões profundas sobre a natureza do poder no século XXI. Estamos presenciando o fim da soberania nacional tradicional? Quando uma empresa estrangeira pode, através de créditos de carbono, efetivamente vetar decisões sobre o uso da terra em outro país, onde fica a linha entre cooperação internacional e neocolonialismo? Essas não são questões retóricas ou abstratas. São dilemas reais enfrentados por políticos, empresários e cidadãos comuns em todo o mundo amazônico. Outro aspecto fascinante e preocupante é como a tecnologia está remodelando este conflito. Os sistemas de monitoramento por satélite agora podem detectar mudanças na cobertura florestal com precisão de metros quadrados. Drones mapeiam áreas remotas, onde nem mesmo fiscais governamentais conseguem chegar. Inteligência artificial processa volumes massivos de dados para prever onde o desmatamento provavelmente ocorrerá em seguida. Toda essa tecnologia não está nas mãos dos governos locais, mas principalmente de corporações e organizações internacionais sediadas no hemisfério norte. E aqui chegamos a uma contradição fundamental do nosso tempo. As mesmas nações que construíram sua riqueza devastando suas próprias florestas nos séculos XVIII e XIX, que poluíram a atmosfera e oceanos durante a Revolução Industrial, agora exigem que países em desenvolvimento preservem seus recursos naturais em nome do bem comum global. É justo? É hipócrita? É necessário? Provavelmente é tudo isso ao mesmo tempo. O Brasil e outros países amazônicos enfrentam escolhas impossíveis. Se explorarem seus recursos para desenvolvimento econômico, enfrentam sanções comerciais e exclusão dos mercados globais. Se preservarem a floresta conforme as exigências internacionais, ficam dependentes de financiamento externo e veem sua soberania gradualmente erodida. Não há caminho fácil. Não há solução que satisfaça todos os interesses em jogo. Voltemos à questão do agronegócio, porque ela é central para entender a pressão interna que Lula enfrenta. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de soja, carne bovina e outros produtos agrícolas. Esse setor emprega milhões de pessoas e gera uma parcela significativa do PIB brasileiro. Quando se pede ao Brasil para limitar a expansão agrícola na Amazônia, não estamos falando apenas de números abstratos ou estatísticas ambientais. Estamos falando de empregos, renda, comunidades inteiras cujas vidas dependem dessa economia. O lobby do agronegócio não é composto apenas por grandes latifundiários gananciosos, como frequentemente é retratado. Inclui pequenos e médios agricultores, trabalhadores rurais, empresas de logística, fornecedores de equipamentos, comunidades inteiras que cresceram em torno dessa economia. Quando se fala em restringir o desmatamento, todas essas pessoas veem suas vidas e futuros sendo decididos por conferências internacionais onde nunca tiveram voz. Por outro lado, os povos indígenas da Amazônia, que viveram em harmonia com a floresta por milênios, veem suas terras sendo invadidas, seus modos de vida destruídos, sua própria existência ameaçada. Eles não se importam com mercados de carbono ou estratégias geopolíticas. Eles querem simplesmente continuar existindo, preservando culturas e conhecimentos que remontam a tempos imemoriais. Mas suas vozes frequentemente se perdem no barulho dos interesses econômicos e políticos maiores.
A questão indígena adiciona mais uma camada de complexidade a este quebra-cabeça já impossível. Muitas terras indígenas estão localizadas exatamente sobre os depósitos minerais mais valiosos. Isso cria tentações enormes e pressões intensas. Já vimos casos de invasões ilegais, violência, até assassinatos de líderes indígenas que tentavam proteger seus territórios. E em 2026, com o valor estratégico desses recursos aumentando exponencialmente, essas pressões só tendem a crescer. Retornando à dinâmica China-Estados Unidos, precisamos entender que a Amazônia tornou-se um campo de batalha proxy entre essas duas superpotências. A China precisa dos recursos amazônicos para alimentar sua economia e sua população massiva. Os Estados Unidos não podem permitir que a China estabeleça controle sobre recursos tão estratégicos. A Europa quer preservar a floresta por razões climáticas genuínas, mas também não quer ver a China dominando esses mercados. E o Brasil? O Brasil está tentando navegar entre essas pressões gigantescas, tentando extrair o máximo de benefício de cada lado, sem se tornar refém de nenhum deles. É uma dança diplomática de altíssima complexidade, onde um passo em falso pode ter consequências desastrosas. Lula, com toda a sua experiência política, está fazendo malabarismos com forças que são muito maiores do que qualquer presidente individual pode controlar. Há também a dimensão militar que não pode ser ignorada. Embora ninguém fale abertamente sobre isso em conferências internacionais, todos os atores principais estão cientes de que, em última instância, o controle sobre a Amazônia pode ter que ser garantido através de presença militar. O Brasil tem investido em expandir sua presença militar na região amazônica, não apenas para combater crime organizado e garimpo ilegal, mas também como demonstração de soberania. A mensagem é clara: este é nosso território e temos a capacidade de defendê-lo. Mas seríamos ingênuos se pensássemos que a questão militar se resume à presença de tropas terrestres. Estamos falando de guerra cibernética, espionagem via satélite, operações de inteligência, influência através de redes sociais. A batalha pela Amazônia é travada simultaneamente em múltiplas dimensões, algumas visíveis, muitas invisíveis ao público comum. Olhando para o futuro próximo, o que podemos esperar? A tendência é de intensificação dos conflitos, não de sua resolução. À medida que as mudanças climáticas se tornam mais severas e os recursos naturais mais escassos, a Amazônia só se tornará mais valiosa e mais disputada. O ponto de não retorno ecológico está se aproximando, o que significa que as janelas para a ação estão se fechando. Isso adiciona urgência e desespero às negociações, tornando-as potencialmente mais voláteis e perigosas. Uma coisa é certa: o modelo atual é insustentável. Não podemos continuar com esse sistema onde países ricos exigem preservação, mas não oferecem compensação adequada, onde corporações lucram bilhões com créditos de carbono, enquanto comunidades locais permanecem na pobreza, onde a soberania nacional é progressivamente erodida por mecanismos financeiros globais que ninguém realmente controla ou entende completamente. Precisamos de um novo acordo global sobre a Amazônia, um que reconheça os legítimos interesses de todas as partes, os países amazônicos que precisam se desenvolver, as populações indígenas que têm direito às suas terras ancestrais, a comunidade internacional que tem interesse vital na preservação da floresta, e as futuras gerações que herdarão as consequências de nossas decisões hoje. Mas criar esse acordo é muito mais fácil na teoria do que na prática. Requer níveis de cooperação internacional, boa-fé e sacrifício de interesses de curto prazo que raramente vemos na política global. Requer que países ricos paguem adequadamente pela preservação que exigem. Requer que países em desenvolvimento aceitem limitações ao seu desenvolvimento em nome do bem comum global. Requer que corporações coloquem sustentabilidade acima de lucros trimestrais. Requer que todos nós, como cidadãos globais, repensemos nossos padrões de consumo e estilo de vida. A batalha pela Amazônia em 2026 revelou uma verdade incômoda. A era da soberania nacional clássica está chegando ao fim. O controle sobre o coração verde do planeta não se limita mais às fronteiras do Brasil ou de qualquer outro país amazônico. É uma rede complexa de monitoramento por satélite, sanções comerciais, empréstimos chineses e créditos de carbono ocidentais.
A Amazônia tornou-se um campo de testes geopolítico, onde estão sendo desenvolvidos os métodos de governança global para a era da crise climática. E aqui está a questão final, a mais importante de todas. Quem será o vencedor nesta batalha? Não será quem desmatar mais floresta em busca de soja ou ouro. Esse já sabemos que será o perdedor, junto com toda a humanidade. O vencedor será aquele que conseguir ditar as regras da nova economia verde. Aquele que controlar as tecnologias de monitoramento, os mercados de carbono, os fluxos financeiros que determinam o valor da preservação. A pergunta a quem pertence a Amazônia não tem mais uma resposta simples. Hoje, ela pertence a quem tem as tecnologias para controlar seus recursos e seu clima. Pertence a quem pode influenciar decisões através de mercados financeiros globais. Pertence a quem consegue moldar a narrativa internacional sobre preservação e desenvolvimento. E talvez, apenas talvez, se tivermos sorte e sabedoria suficiente, ela ainda possa pertencer a todos nós, a humanidade como um todo, incluindo as gerações futuras que dependerão dessas florestas para sua sobrevivência. O que está claro é que não podemos mais pensar na Amazônia como uma questão regional, ou mesmo nacional. É um patrimônio global, cujo destino afetará cada pessoa neste planeta, direta ou indiretamente. E esse destino está sendo decidido agora, neste momento, através de cada decisão política, cada investimento financeiro, cada acre de floresta preservado ou destruído. A história julgará nossa geração não pelas palavras bonitas que dizemos sobre meio ambiente, mas pelas ações concretas que tomamos, ou deixamos de tomar, enquanto ainda havia tempo.